nosso bate-papo online sobre o profissional de sucesso. Estamos aqui eu, o Richard e o Flávio para dar continuidade aí no papo que a gente iniciou há mais ou menos um mês, né, dentro do evento Solidariedade, que a gente começou a falar a respeito desse tema tão gostoso. E como o tema era muito vasto e acabou tendo bastante pergunta, bastante interação, a gente sentiu vontade de falar mais e explorar mais o assunto, de falar um pouco mais abertamente aqui no online e aproveitando um pouco mais de tempo para a gente poder realmente aproveitar. Alguém clicou aí para transmitir alguma coisa? Não. Foi. Já tirei. Tá testando, né? Tá testando. Então, fui testando. Tô brincando. Flávio, aproveita então que você já clicou no botão aí e se apresente ao pessoal, dê boas-vindas. Olá, gente, boa noite, sejam muito bem-vindos. E hoje é o dia de falar sobre o profissional do futuro. Então, vai ter muita troca de ideias. Esse aqui é um papo informal, a gente vai, como o Júnior falou, vamos falar sobre vários temas do profissional do futuro e sobre todas as nuances que as pessoas têm dúvidas acerca desse assunto. É um assunto vasto, é um assunto que não deu para falar no nosso encontro, infelizmente, por causa do tempo, e a gente sentiu essa necessidade. Vamos lá. Estou pronto para a gente poder começar a conversar. Vai, já. Beleza, obrigado aí pelo convite. A gente teve um papo aí há umas semanas atrás e decidimos continuar aqui. Estou empolgado aí para interagir com o pessoal e falar que essa é a minha terceira palestra hoje. Então, tive uma hoje de manhã na Claro, depois uma outra online com um auditório cheio de alunos da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. E agora estou aqui com vocês. Show! Que bacana, que bacana. Então, vamos aproveitar que você está empolgado aí, está no ritmo. Vamos já tomei meu Red Bull hoje. Vamos extrair bastante do Richard. Então, pessoal, assim, é participativo, é para a gente realmente interagir. Coloquem suas perguntas no chat aí. Eu vou fazer aqui mais a moderação do bate-papo e também colocar meus pontos aqui, mas vou deixar os dois feras aí falarem um pouco mais a respeito. Então, Natália, Wellington, Lívia, Geisa, Fabiana, enfim, vocês que já estão participando aqui, podem ficar à vontade de colocar suas perguntas, né? E aí eu queria começar fazendo uma provocação, né, uma consideração a respeito da questão de perder o emprego, né? O pessoal tem muito medo por conta aí das tecnologias, da indústria 4.0, dos robôs, inteligência artificial, enfim. É uma variedade de temas aí que deixa a galera um pouco nervosa com relação a como que vai se dar o futuro do emprego para várias áreas, né, de atuação. Quando a gente fala de tecnologia, fala de inteligência, a gente tem uma preocupação muito grande na parte fabril, né, na parte de fábrica, na parte da indústria, porque é geralmente onde os robôs já estão até dominando, né? Inclusive, já vi vários vídeos, inclusive, que não tem nenhum humano operando, né? Tem só robô trabalhando e os humanos só de longe olhando. Então, realmente a gente acaba associando muito a parte fabril, a parte industrial. Mas, devido à automação e devido à inteligência artificial, a gente já vê várias outras áreas de atuação, de expertise, direito, inclusive até gerenciamento de projeto, né? Eu vi outro dia um post também falando sobre isso, falou, com a inteligência artificial o gerenciamento de projeto vai morrer, né? Que é mais a minha área de atuação. Então, realmente, há um temor muito grande a respeito dessa substituição do ser humano pelas máquinas ou pela inteligência. E eu queria que o Richard começasse a falar um pouquinho e depois o Flávio poderia complementar. Tá, eu acho assim, primeiro negar a tecnologia, negar que o robô vai fazer, é a primeira coisa que todo mundo faz, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é admitir que você tem esse problema, a sua carreira vai ter esse problema. É igual quem é viciado em álcool, a primeira coisa que você tem que fazer é admitir que você é viciado em álcool. Então, quando você admite que tem um problema, você tem que começar a correr atrás. Muitas pessoas acham que, não, isso não vai acontecer comigo, isso vai acontecer daqui a 20, 30 anos, eu vou estar aposentado. Primeiro, a gente não sabe mais quando a gente se aposenta, né? Aposentadoria atual, você não pode mais contar com a aposentadoria. Então, você tem que estar se renovando sempre. E o que vai acontecer é que, cada vez mais, a carreira que você escolhe na faculdade não é a carreira que vai definir sua vida profissional. Então, antes você fazia faculdade de Direito para ser advogado, para ser engenheiro, para ser arquiteto.
Na verdade, o que a gente não vai ser nada, a gente vai estar. A gente vai estar arquiteto, vai estar, daqui a pouco você vai para trabalhar com RH, daqui a pouco você trabalha no Uber como motorista, daqui a pouco você está como gerente de sustentabilidade de uma empresa, e você vai migrando de profissões e vai tendo várias carreiras ao longo da sua vida. Então, a gente tem que estar preparado para isso. E para isso acontecer, você tem que desenvolver as habilidades que o robô não consegue substituir, que é justamente habilidades comportamentais. Você tem que ter conhecimentos tecnológicos, tem que ter uma habilidade humana de comunicação, negociação, pensamento crítico, criatividade. São essas habilidades que, de fato, vão fazer uma diferença na carreira da pessoa. Então, se você achar que você vai ser um advogado que memoriza todas as leis, eu lamento informar, a inteligência artificial vai memorizar mais que você. Você não consegue ganhar do computador. Agora, o que a inteligência artificial não vai fazer para o advogado é saber negociar com o cliente, é saber ter um relacionamento mais pessoal com o juiz ou com o despachante, etc. Então, esses relacionamentos vai ter que investir mais, porque a parte burocrática, a parte repetitiva, o computador faz melhor que um humano. Exatamente. O que acontece? O profissional tem muito medo, realmente, as pessoas estão com muito medo disso, principalmente as pessoas que estão que já estão sendo ditos velhos para o mercado, e eu digo que eles não são velhos, eles estão melhor para o mercado, eu acho que eles têm que se capacitar o tempo todo, e aí a gente entra no lifelong learning, que a pessoa não pode parar de absorver conhecimento, então isso passa pela uma coisa que a máquina não tem, ela não tem a flexibilidade que você tem. Uma máquina ela é programada para atender pessoas. Você também é programado para atender pessoas. A diferença é que você tem a flexibilidade. Você não tem só flexibilidade. Você também tem inteligência emocional. Uma máquina ela tem uma identidade totalmente fria no que diz respeito ao trato com pessoas. Então, por exemplo, trazendo um pouco para a minha área, você vai conseguir fazer com que os processos de recursos humanos fiquem ultra rápidos, ultra ágeis. Você consegue ter uma gama de informações muito maior, mas na hora da entrevista, né, ele não vai poder avaliar você psicologicamente. Né? Isso você vai ter que fazer no tete-a-tete, no olho no olho, e essas coisas vão passar por sua inteligência emocional. Então, o que as pessoas ficam com medo? Poxa, mas eu vou perder meu emprego, como o Júnior falou, todo mundo pensando no chão de fábrica. Não vai atingir o chão de fábrica, vai atingir todo mundo, vai atingir a minha profissão, vai atingir a forma como o ensino vai ser fomentado nas universidades, vai ser modificado a forma com que você gerencia projetos. O advogado ele não vai mais fazer o atendimento presencial, ele já vai chegar com o processo pronto. A parte, como o Richard falou, a negociação, a empatia, isso tudo a máquina não vai fazer. Então, são habilidades que o ser humano ele tem, já é nato dele, para ele fazer. A capacidade de se comunicar do ser humano é muito melhor. E aí você tem uma coisa que a gente fala a vida inteira, mas as pessoas não... e a gente escuta desde que a gente entra no mercado de trabalho, que é proatividade. Você não tem que estar trabalhando numa coisa só, você tem que aprender várias coisas. Você tem que estar sempre trabalhando, você tem que estar sempre aprendendo. Volto a tocar no assunto do lifelong learning, que é uma coisa que você precisa desenvolver. E as pessoas estão muito bitoladas naquela coisa de que, como aquele filme dos tempos modernos, o cara pega e vira o parafuso, vira a porca. Quando ele tem que virar a porca para o outro lado, opa, peraí, a coisa não está mais funcionando do jeito que funcionava antes. Então, tem que se acabar com esse medo, as pessoas precisam efetivamente correr atrás das suas possibilidades e se autoconhecer. Elas precisam saber quais são as ideias que ela tem, o que ela pode fazer. E tudo isso também vai levar as pessoas também para uma coisa que é inimaginável para muitas pessoas, o empreendedorismo. Exatamente. E eu gosto de falar muito assim, outro dia eu fiz um post e aí deu bastante comentário, e aí um lá que estava falando exatamente sobre automação, sobre robô, e aí alguém falou assim, eu questionei, como que a pessoa consegue lidar nesse mundo onde os robôs estão tomando conta, enfim. Aí o cara foi e colocou, sendo um robô. Eu falei, cara, se você tentar ser um robô, você vai perder feio, como o Richard falou, né? Você vai perder feio, porque realmente eles são muito mais eficientes do que nós. Então,
naquilo que é repetitivo, naquilo que é processo reproduzível, a gente não tem como competir. Então, a gente realmente tem que fazer aquilo que nos torna diferentes, né? Que são as emoções, a empatia, a inteligência emocional, enfim, tudo isso que... E essa capacidade de flexibilidade, de adaptabilidade, muito mais, né, na verdade. É você ser capaz de se adaptar ao contexto, àquele novo momento, na verdade, quando você precisar mudar de trabalho, né? Porque, na verdade, profissão e emprego, eu também tenho uma visão de que cada vez mais vai deixar de existir. A gente vai viver focado em trabalho. Eu presto um trabalho para o Richard, vou prestar um trabalho para o Flávio e para outras empresas, e é assim que a gente vai viver trabalhando, e não mais empregado, e não mais debaixo de um CLT, porque eu acho que é um modelo que cada vez mais faz menos sentido, na verdade. E aí vocês falaram um pouquinho sobre aprendizado, sobre lifelong learning, enfim. Eu gostaria que o Richard começasse a falar, até por conta da expertise dele, né, na área de educação, como que a pessoa consegue, então, se preparar para os empregos que ainda não existem, né? Porque a gente está falando aí de uma quantidade de mudanças inimagináveis que a gente está sofrendo em meio de tecnologia. A gente vive hoje num momento em que existem, sei lá, muitas novas profissões que há 10 anos não existiam, e daqui a 10 anos vão ter muitas outras que hoje não existem. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como se preparar nesse sentido? Tá, assim, quando você fala que muitas profissões que não existem, existe uma pesquisa que fala que 85% das profissões de 2030 ainda não foram inventadas. Só que não... E aí, outra estatística é que mais de 2 bilhões de empregos vão desaparecer para robôs até 2030. Não significa que teremos 2 bilhões de desempregados. Por quê? Porque 85% das profissões de 2030 não foram inventadas. Então, vai surgir muitas profissões. Muita gente tem medo disso. Mas se você olhar para trás, apenas 10% das profissões de 1920, ou seja, 100 anos atrás, ainda existem hoje. Então, mudou nos últimos 100 anos muita coisa. E as profissões também. Então, o que aconteceu nos últimos 100 anos é o que vai acontecer nos próximos 10. Então, primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: não pode se desesperar, porque emprego vai existir. O que vai mudar é a qualificação que as empresas pedem para esses empregos. Então, uma coisa que você tem que saber um pouco de tudo. Tem que ser um pouco generalista em vários assuntos e especialistas em alguns. Não adianta ser generalista em tudo, não adianta. Só que você tem que se especializar em algum assunto e generalizar em outro. Vou te dar um exemplo. Se você trabalha com RH, é bom saber um pouco de blockchain. Por quê? Porque isso é o futuro. Se você é advogado, é bom você entender como funciona a programação. Porque vai ter leis e processos falando de hacker, de coisa assim, que vai precisar um conhecimento técnico nessa área. Então é importante você ter uma pluralidade de informações e de conhecimentos que não é só da sua área. Então, se você é pedagogo, você só estuda Vygotsky, Piaget, etc., só como dar melhor, sabe? Ok, tá, tem que ensinar isso, só que assim, você tem que aprender muito mais coisas. Tem que aprender tecnologia, tem que aprender outras áreas. Então, você tem que buscar conhecimento em diversas áreas, diversas indústrias, e um pouco de tudo. Uma coisa importante é idioma. Então, se você não fala inglês, lamento, não tem motivo para não falar inglês, sabe? Tem tanta coisa gratuita na internet, tem aplicativos e tal. Então, inglês é fundamental. Por quê? Porque a gente não é mais preso ao a nossa cidade, ao nosso país. Então, você falou, você vai ter trabalho, vai estar prestando serviço. Quem disse que eu tenho que prestar serviço para a minha cidade? Então, na minha palestra anterior, eu estava com alunos do sudoeste da Bahia. E eles falam, como que a gente do interior tem acesso aos empregos, aos conhecimentos que todo mundo tem? Aí eu fiz a pergunta, quem aqui tem celular? Todo mundo levantou a mão. Falei, então, primeira coisa, não pode reclamar de acesso ao conhecimento. Todo mundo tem. Tá? Segunda coisa, você não tem emprego aí? Quem disse que o emprego é aí? Você não precisa sair de casa, porque você não quer ganhar em dólar, em euro? Vai fazer trabalho para o gringo, trabalho morando aí. Você vai ser o mais bem pago sem sair de casa. Então, o teletrabalho, a tecnologia permite você fazer isso
E o idioma é fundamental. Então, são conceitos que a gente tem que quebrar da cabeça, que, eu vou trabalhar na empresa aqui na esquina, vou trabalhar, ficar anos na empresa. Não, essa semana eu estou fazendo um job na Tailândia, na outra semana no Vietnã, depois na Rússia, e eu estou ganhando em euro, estou ganhando em dólar, em Bitcoin. Então, você tem que estar aberto para isso. E para isso, você tem que ter vários conhecimentos. Não, perfeito. Bem Exatamente, colocado, perfeito. Richard. Perfeito. Você quer colocar alguma coisa, Flávio? O problema é que as pessoas criam muita expectativa no mercado. Eu vou colocar minha expectativa no mercado. Veja bem, gente, a sua expectativa é sua, tá? Não é o seu dever colocar a sua expectativa no outro. Então você tem que pegar e correr atrás. Como eu falo 5 idiomas, por exemplo, entendeu? E não sentei num banco de escola para aprender nenhum deles. Eu fui na marra, porque houve uma necessidade, eu tive que me reinventar. Quando eu recebi uma proposta para trabalhar fora do país, eu não sabia falar a língua do país. Né? Eu estou indo para um país árabe, não sei falar árabe. Então, eu falava o inglês, eu aprendi a falar o inglês, que era bem macarrônico, eu não vou enganar, entendeu? E aí fui para aprender o árabe. Aprendi o árabe, eu comecei a falar o árabe melhor do que o inglês. E aí, porque eu aprendi inglês fui aprender inglês com o indiano, que era terrível, sofrível. Mas eu aprendi. E aí, hoje, o que acontece? Eu sou um profissional requisitado praticamente no mundo inteiro justamente por conta disso. E eu sou um profissional de RH. Tá? Então, eu entendi de leis trabalhistas do Oriente Médio, eu entendi de leis trabalhistas da Ásia, entendo das leis trabalhistas da Europa e da América Central. Você tem que se reorganizar e se remodelar. Veja bem, o RH só foi reconhecido como RH no início do século XX. Quer dizer, antes disso, não se existia essa profissão e quem cuidava desse tipo de coisa era o dono da empresa e ele teve que se reinventar. Ele teve que contratar pessoas para fazer isso. Então, até respondendo um pouco da pergunta do Vinícius aqui, o modelo CLT está com dias contados? Está com os dias contados. Ele está, sim, com os dias contados. Tá? Se você andar por fora, o Richard pode até corroborar isso que eu estou falando, você não tem uma carteira de trabalho fora do Brasil, você só tem isso no Brasil. Então, lá fora você tem contrato. E as pessoas normalmente têm outras atividades, elas trabalham em outras atividades. Elas trabalham em atividade de marketing digital, elas vendem coisas pela internet, elas vendem para o mundo inteiro. E aí é muito fácil a gente pegar a expectativa e falar assim, nossa, eu tenho a expectativa de ser uma pessoa bem-sucedida, mas o que você faz por você? Né? Então, o profissional do futuro, ele passa por essa flexibilidade, ele precisa ser flexível. Não, perfeito. Tem 3 aspectos que eu quero, né, só reforçar aí do que vocês falaram. Primeiro é o protagonismo, né? Então acho que você tem que assumir o protagonismo da sua vida, da sua carreira, e não delegar isso a uma empresa, que antigamente se fazia muito isso, né? Eu vou entrar na empresa X e vou ficar lá, fazer minha carreira lá, vou entrar como estagiário e vou virar presidente, vou virar CEO. Cara, ok, mas esse modelo já não funciona mais assim, já não é mais desse jeito, porque a gente delegava a nossa carreira para a organização. Segundo ponto é o que o Richard falou sobre o profissional que eu chamo que o mercado chama de M-shaped, né? Que é o profissional que ele tem múltiplas especialidades. Então, o cara que consegue ter a visão generalista e ele consegue ser especialista em alguns assuntos que complementam o perfil dele e fazem com que ele seja um profissional muito requisitado pelas empresas. E cada vez mais as empresas estão buscando um profissional assim e cada vez mais os profissionais precisam ser assim, né? E acho que, assim, realmente a questão desse modelo mental de contratação, eu acho que precisa realmente mudar. As pessoas precisam entender que a gente tem que focar em trabalho, né? E aí eu vou ter um contrato com alguém, vou ter um contrato com uma outra empresa, vou ter um contrato com uma terceira empresa e vou trabalhar por contratos. E isso não há diferença. Agora, por conta, né, de todo o histórico brasileiro, da sociedade, de legislação, acabou-se se prendendo muito até hoje na CLT, enfim, na estabilidade, enfim. Mas que, infelizmente, dentro do mercado brasileiro, precisa se adaptar, né? Porque o mundo está mudando e a gente precisa mudar junto, senão a gente vai ficar para trás. E o Richard falou interessante também, que você vai prestar serviço para a Tailândia, vai prestar serviço para a China, para onde for. E hoje os indianos, por exemplo, já fazem isso muito bem, né? Eles são contratados por empresas do mundo inteiro para prestar serviço de tecnologia, de call center, por exemplo. Por quê? Por conta do idioma, por conta da habilidade deles, né, principalmente pelo inglês, e pela habilidade deles em conseguirem trabalhar para diversas empresas. Então, acho que esse é
é um aspecto muito importante que as pessoas precisam atentar. Eu queria passar para o Flávio agora a pergunta do Henrique. Eu assisti uma palestra ano passado a respeito da automação. Inteligência artificial também é uma realidade cada vez mais latente. Ao invés de nos preocuparmos com o fato de sermos substituídos pela tecnologia, como podemos trabalhar em conjunto com a automação? E aí, Flávio? Primeiro, você não pode ser inimigo da automação. O problema é que as pessoas veem a máquina como adversária. A máquina não é o teu adversário. A máquina ela está ali para servir pessoas. Né? Todo programa, toda coisa que foi criada para servir pessoas. Então, acabar com essa crença limitante que as pessoas têm de achar que a máquina e o futuro está chegando para me demitir. Não é isso. Você precisa se adaptar ao que a máquina ao que estão propondo a nível de crescimento para você. Eu sempre encarei todo esse tipo de tecnologia como crescimento. Então, no momento quando não se falava ainda em sistemas ERPs no Rio de Janeiro, eu fui trabalhar com sistemas da TOTUS, e aí que era só uma pessoa de RH, eu fui entender de contabilidade, de compras, de almoxarifado, de produção, e aprendi todo o sistema ERP. Então, eu continuei especialista em RH, mas eu fui aprender todas as outras coisas. E tudo isso estava passando pela tecnologia. E todo mundo dentro da empresa estava falando, nossa, agora eles vão botar o sistema ERP dentro da empresa e a gente vai perder aí 6, 7 empregos. Não. Eu, como profissional de RH, eu comecei a redistribuir as pessoas. E aqueles que, infelizmente, não se adequaram a isso, tiveram que sair. Isso aí não foi eu que tirei eles. Eles é que se demitiram. Entendeu? Bacana, Flávio, complementa aí. Richard, complementa aí. Eu queria, na verdade, falar um pouco da questão da CLT. Onde já se viu um lugar onde o seu salário vamos dar o exemplo, de 10 mil reais, você tem um custo de 20 mil e você recebe 6. Sabe? A conta não fecha, né, cara? Sabe, pra que você vai querer ser CLT? Nesse contexto, o fato é o seguinte, se você custa 20 e recebe 6, alguém está ficando com essa diferença. Não é você e não é a empresa. Então, qual que é o melhor dos mundos? Não é nem receber 10 e nem custar 20. Talvez você ficar com 15 e bota aí 2, 3 vai para o governo e você ficar com 12, 13. Então, tem que ter um equilíbrio. O fato que, imagina que você vai fazer um trabalho para a Tailândia, para o Vietnã, e você fala, pessoal, eu vou te mandar minha carteira de trabalho por SEDEX, tá? Para você assinar. Do you know a CLT? A CLT, yes, CLT. Então, sabe, é uma coisa que, se você, assim, vai mudar isso, não tem jeito. E o que vai acontecer não vai ser, o CLT vai acabar. Não, o que vai acabar no CLT são os benefícios. O 20% de INSS vai cair. 13º eu acho muito difícil, vai continuar, férias vai continuar, acho isso muito difícil, está muito enraizado. Mas você olhar para multa de fundo de garantia vai cair, multa de demissão vai cair. São várias coisas que vão cair para diminuir o custo, justamente para que os salários possam aumentar. Hoje o brasileiro ganha muito menos porque ele custa muito mais. A partir do momento que se tira esses custos, os salários podem subir. Então, é uma coisa, sabe, normal isso. Agora, então essa coisa de ter a garantia... Eu estava outro dia entrevistando uma pessoa por uma vaga que seria PJ. E aí a pessoa falou, mas eu não vou ter garantia, eu não vou ter estabilidade, foi a palavra. Eu falei, defina estabilidade. Não, no CLT eu tenho estabilidade. Eu falei, você não tem estabilidade. Qualquer momento você pode ser demitido. A definição de estabilidade no CLT se traduz em FGTS. Ok, beleza, então eu tenho um FGTS. Então faz o seguinte, pega 8% do seu salário, bota numa conta, isso é a tradução da estabilidade que o CLT te dá. E em vez de você receber 10, negocia para receber 15. E aí você bota lá 800 pratos numa conta, se acabou de criar a sua estabilidade. Então essa mudança de mindset de CLT... Se é PJ, isso é independente. É muito mais você saber que o mundo vai ser muito mais fluido e não tão fixo. Sim. E aí, realmente, o que a gente falou aqui, a conta não fecha, né?
E aí, na verdade, acho que o que se traduz mais em estabilidade, além né, do FGTS, como você falou, eu acho que é justamente a questão da dificuldade que tenta se colocar para se fazer uma demissão, com multas, tudo isso, porque acaba, às vezes, custando caro para a empresa você fazer uma demissão dependendo do funcionário, mas também a empresa vai balancear e vai falar, pô, custa mais eu continuar com o funcionário ou custa mais eu demitir o funcionário, né? Enfim, então... Pior do que isso, então eu não vou contratar pessoas porque o custo da demissão é alto. Exatamente. Ou, em vez de eu pagar 5 mil por salário, eu vou botar 4.500 porque eu tenho que economizar dinheiro. Então o que acontece? Isso impacta em contratação e impacta em salário. Com certeza. Acho que todo mundo perde, né? Acaba perdendo. Isso vai para um patamar muito perigoso. Porque que acontece? Isso vai para desonestidade. Você acaba falando com o cara, fechando com ele e falando, olha, cara, vem cá, se eu for te contratar por 10 mil, eu vou ter que pagar 20, vem aqui, eu não vou fazer nada, e existem empresas assim, eu não vou fazer absolutamente nada, eu vou te pagar 15 mil na tua mão e vamos ser felizes. E aí o cara vai fazendo uma reservinha lá, na hora que ele sai, faz um acordo e vai, porque a nossa justiça, infelizmente, é paternalista, né? Eu já vivi isso muitas vezes e vejo isso acontecer. Algo que não acontece fora do país, inclusive. Meu amigo, se você conversou com o seu empregador e o seu empregador concordou e você concordou com ele, você está aqui na justiça fazendo o quê? Né? Então, isso também passa pelo Senado, isso passa pelas leis do nosso país. Quando eu falo que a CLT vai acabar, né, eu acho até complicado os direitos terminarem, mas algumas coisas com relação ao rito trabalhista, né, você acabar com um aviso prévio, poxa, eu vou botar... Não faz sentido eu dar um aviso prévio pro cara, entendeu? Poxa, você está aqui, eu estou te demitindo, mas você vai ter que trabalhar mais 30 dias pro cara. Né? Se você não trabalhar, você tem que me indenizar porque você não vai trabalhar. Quer dizer, tem algumas lacunas que acontecem nesse meio de campo que você atravanca o progresso. E aí você atravanca também o crescimento. As empresas não conseguem ter dinheiro para investir em tecnologia e também não conseguem ter dinheiro para treinar as pessoas para usar a tecnologia. O Richard colocou bem isso, né, Richard? Falou aí que realmente acaba não se contratando por conta disso, né, Richard? E o salário é menor. Então, é muito simples. Se você ganha 10, recebe 6 e custa 20, vamos chegar em 15 que todo mundo ganha, né? Fica todo mundo feliz, né? Não é o fato de vamos reduzir os salários para 6. Não, vamos aumentar para 15. Imagina o consumo que isso gera, a roda gira muito mais rápido. E aí cada vez mais profissionais e empresas estão buscando isso, né? Migrar para esse modelo aí de contrato, né? Exatamente, eu tenho prestado consultorias em tudo para empresas, inclusive, que estão migrando os seus funcionários para contrato. Entendeu? Vamos pejotizar o negócio. Os caras estão pejotizando, os funcionários estão ficando super felizes, a empresa está pagando menos impostos, e aí a produtividade está chegando a níveis que eles nunca imaginaram. Essa conta fecha, a outra não fecha. Acho que é uma relação ganha-ganha, né? Porque também acho que se tinha muito no mercado aquela visão de que do empregador, que seria o escravocrata, né? O cara que estava ali querendo explorar o colaborador, enfim. Então, ainda tem um ranço disso e por isso que há essa necessidade aí da sociedade, das pessoas se apegarem nessa segurança, né? Se apegarem nessa estabilidade, como a gente falou, né? Até porque o robô não tem CLT, né? Exato. Como? O robô não tem CLT. Pois é. Exatamente, o robô tem linhas programáveis e acabou. Ainda ganha nisso, né? O robô ainda ganha nisso também, né? Exatamente. Não, legal, bacana. O Vinícius também fez um comentário falando aqui sobre, né, acaba que muitos profissionais acabam trabalhando no modo informal por causa da dificuldade em encontrar trabalho CLT, justamente por conta disso que a gente falou, né? E aí o Henrique, né, voltando para a questão aí dos conhecimentos e habilidades que a gente precisa ter para que a gente consiga realmente focar naquilo que nos faz mais humano, né, daquilo que faz com que a gente seja diferente do robô, né? Você acha que isso nos aproxima da humanização e quais são esses conhecimentos ou características, habilidades que a gente precisa ter para que a gente consiga se diferenciar de fato, né? Para que a gente consiga realmente falar, não, isso aqui realmente, ou essas atividades, a gente acaba conseguindo ter diferencial com relação ao robô.
Fala aí. Vai, tá, então tá. Primeiro, habilidades comportamentais, habilidades emocionais, que o robô não consegue ter. Equilíbrio, né? Por exemplo. Equilíbrio, autoconhecimento, a inteligência emocional, criatividade, empatia, enfim, a lista é longa. Capacitação, agilidade, por aí vai. Eu acho que outra coisa que tem que ter é o mindset de adaptabilidade. Você tem que saber que as coisas vão mudar, então autoconhecimento, e estar preparado para essa mudança. Saber que o que você estudou, a sua carreira toda pode mudar e você pode ir para uma outra área. Então, por exemplo, se você trabalha com vendas, você desenvolve a habilidade de negociação, comunicação, etc. Como que essas habilidades podem ser aproveitadas em outras áreas? Eu acho que esse que tem que ser o mindset. Você trabalha em vendas não quer dizer que você é um vendedor, você está um vendedor. Então, como que, usando as habilidades que um vendedor se desenvolve, ele pode exercer outras profissões. Outra coisa que é importante, a gente fala muito de habilidades comportamentais, que está muito na moda, mas não podemos deixar de esquecer das habilidades técnicas. E técnicas, principalmente, não é nem técnicas, é tecnológicas. Cada vez mais a computação, cada vez mais tem mais transformação digital e precisa de empregos que entendem de tecnologia. O que tem de vagas de emprego na área de tecnologia é absurdo. Então, por exemplo, por acaso eu me formei em TI, mas se eu tivesse 18 anos, eu procuraria uma formação em TI, porque, sabe, é uma área que está tendo uma demanda absurda. E empregos que não precisam de graduação com salários altos. Sabe, um recém-formado em TI ganha 5, 6 mil reais. Às vezes nem só com conhecimento. Uhum. Nem tem o diploma ainda, né? Nem estão exigindo mais, né? Só com a expertise. 18, 19 anos tirando salário, que, vamos combinar, muitas pessoas formadas com graduação pós, enfim, não conseguem salários como esse. Depois, quando se desenvolve a carreira na área de TI, vai muito mais longe. Então, e não só TI, mas se você é um administrador, por exemplo, você tem que saber bem Excel. Se você trabalha com RH, você tem que saber Excel. Você tem que saber inglês, você tem que saber o mínimo do que as coisas que acontecem e tem que saber com uma certa profundidade. Então, se você morre de medo de escrever macro em Excel, cara, é esse mindset que a gente está falando. Sabe, não adianta você falar, não, eu sou digital, eu estou na era de transformação digital, eu acompanho Instagram, eu acompanho webinar, estou aqui no webinar essa hora, pô, sou bacana. Cara, só que você não sabe escrever uma macro. É isso mesmo? Não sabe uma tabela dinâmica? O cara não sabe fazer um dashboard. O cara ainda está na época do KPI. Falei, meu irmão, já estão usando o dashboard para lá. O Google já tem uma ferramenta fantástica, inclusive, para isso. E as pessoas estão paradas ainda em fazer planilhinha. A pessoa não sabe nem o que é OKR, né? Pois é, cara. Entendeu? Então, eu me orgulho muito de ter 46 anos e dar banho em muita gente que está muito ligado em Instagram, Facebook e tal. Usa a rede social para o que presta. Pô. Vai estudar, pô. Vai estudar. Não, muito bom. A gente está falando aqui de um monte de características. Né? O cara tem que ter adaptabilidade, o cara tem que saber inglês, o cara tem que conhecer de tecnologia, o cara tem que realmente ter esse mindset aberto, o cara tem que ter capacidade de aprender, desaprender, reaprender. Então, a gente está falando de um candidato que a gente até costuma falar, né, Richard, que é o candidato unicórnio, né? As empresas estão buscando isso, realmente, é isso que a gente precisa ser, um candidato unicórnio, para que a gente consiga se destacar no mercado, ou será que realmente isso não existe? Então, primeiro, o unicórnio não existe, né? O unicórnio é aquela brincadeira que eu faço, que é aquele candidato que tem menos de 30 anos, com 20 anos de experiência, tem 3 MBAs, estudou fora, fala 4 idiomas, e se for mulher não tem filhos ou não pretende ter, não é? Então é realmente o candidato que não existe. Aí não tem um pingo de maturidade. E isso para ganhar R$2.000. Para ganhar R$2.000, é verdade. Então, esse candidato não existe, claro, as empresas buscam isso, e aí tem um mindset errado das empresas acharem que tem pessoas com essa característica aceitando salário. Primeira coisa, as empresas precisam entender, pessoas boas, que estão atenadas, muitas delas estão empregadas. Então, a empresa tem 2 opções. Se quer contratar um talento, ou ela vai para o mercado e rouba esse talento, ou ela vai ter que desenvolver esse talento.
E a opção mais barata sempre é desenvolver o talento. Então, achar que você vai pegar o candidato unicórnio, como elas querem, e pagar o salário mínimo e com todas as habilidades, ou você pega um cara que realmente conhece tudo aquilo e paga lá, bota o salário lá em cima para trazer o cara, ou você vai ter que pegar alguém e sair formando. Uhum. Não, é verdade. E acaba que as empresas não têm paciência, né, para desenvolver, elas querem o cara pronto, e é realmente isso, eles querem alguém que já entre jogando, que tenha todos esses conhecimentos, que ganhe pouco e que consiga resolver o problema dela do dia para a noite, né? E aí não tem essa paciência aí para desenvolver ou esperar o tempo, porque o cara ainda tem um aprendizado da cultura da organização, o cara tem que aprender os processos da empresa, o cara tem uma série de coisas que ele precisa se inteirar antes de efetivamente ele chegar e marcar gol, né? Ele não pode chegar chegando, né? É difícil o cara conseguir chegar e de uma hora para outra ele conseguir resolver todos os problemas da empresa. E eu já conheci vários prodígios assim que na hora que o bicho pega e que o problema aparece, o cara desespera. Ele tem lá 5 MBAs, fala não sei quantas línguas, se formou não sei aonde, fez não sei o quê, mas na hora que ele tem que ter controle, equilíbrio e maturidade para resolver um problema, porque ele foi colocado numa posição de liderança, ele travou, o cara travou e falou, poxa, Flávio, por favor, me ajuda, porque eu não sei o que fazer. E a resposta estava embaixo do nariz dele. Isso passava pelo quê? Isso passava pela maturidade dele. Ele tinha inteligência emocional, resiliência. Então, às vezes, as pessoas ficam tão focadas na parte técnica que esquecem da parte humana, tratar de si próprio, né? Saber se ele está preparado para aquilo ali ou não, né? Eu costumo dizer que você não é pago por o que você sabe, porque o Google sabe tudo. Você é pago por o que você consegue fazer com o que você sabe. Então, exatamente. Se aquele profissional que vê lá, você vê, tá dando um problema ali, vou ficar quieto, vou ficar na minha. Daqui a pouco chutando o problema, você fala, já sabia. Então, cara, você não merece estar naquele lugar, porque ninguém quer saber o que você sabe. Então, é como aplicar o conhecimento, como colocar a coisa em prática. Eu tenho uma verdade que eu falo que é se a conhecimento resultasse em ação, todos nós estaríamos em forma. Todo mundo sabe que para estar em forma, você tem que comer bem, fazer exercício. Conhecimento está aqui. Agora, o que faz você, de fato, botar isso em prática é outra coisa. Então, muita gente acha que tem que só acumular conhecimento. Claro que se você não acumular conhecimento, você não tem como botar nada em prática porque você não sabe nada, você é um idiota. Exato. Não vai competir. Não vai competir. Então, agora é como que você usa o conhecimento, que é o grande diferencial, que a maioria das pessoas não sabem. Só sabem ler livro e estudar, que é muito bom, mas ok, e agora? Vamos botar isso em prática. Muito mais do que saber, né, e ser, é saber fazer, né? O cara conseguir botar em prática, né? Fala aí, Flávio. No final das contas, você tem que as empresas e as pessoas precisam se humanizar e humanizar os processos para se concentrar, na verdade, em gente de verdade. Diferentemente do que chamam de unicórnios, né? Aí vai as opções disponíveis no mercado. Gente que tem controle, gente que tem equilíbrio, gente bem formada. Essas são as pessoas que estão procurando, e não as pessoas que estão com tudo isso para receber R$2.000 por mês. Esse cara aí nunca vai estar completo, porque ele vai estar sempre insatisfeito. Não, legal. Tem uma pergunta aqui do Mauro, que eu acredito que é o Mauro Van Stock, que tem a iniciativa bem bacana lá do Hub 40+. Acredito que seja ele pela pergunta, né? Ele diz o seguinte: parabéns pela iniciativa e pelo alto nível dos debates. Quais os principais desafios para os 40+? Como que eles podem se reinventar? Então, quer dizer, isso tudo que a gente está falando aqui, como que a galera que tem mais de 40, que em geral, né, até então, a gente sabe de uma dificuldade maior de recolocação, né? Tem algumas empresas que ainda são muito preconceituosas. Eu conheço vários casos, tem empresas que não contratam com mais de 35 anos. Conheço também. Como que esse público, essa galera consegue se reinventar para que consiga realmente estar aberta aí, ou ter possibilidade de trabalhar, de voltar a ter empregabilidade? Fala aí, Flávio. Na verdade, essas pessoas precisam... Vamos voltar para aquele primeiro papo. As pessoas precisam entender que a tecnologia não é inimiga delas. Elas têm que começar a falar a linguagem da atualidade. O problema é que as pessoas estão querendo trabalhar como antigamente no mundo de hoje. No mundo de hoje, você tem que trabalhar muito diferente. Eu não consigo falar com as pessoas do mesmo jeito que eu falava há 7 anos atrás. Eu não estou indo nem muito lá atrás, não.
Então a linguagem é outra, a postura das pessoas é outra. Você não tem mais uma postura paternalista, por exemplo, e aí as pessoas acima de 40 anos tendem, não são todas, mas elas tendem a ter esse tipo de comportamento. Então, as pessoas precisam, sim, se atualizar também no modo com que ela faz o trato, com que ela trata, com que ela estuda. Não adianta pegar o livro, entender o que está acontecendo, estar super antenado em tudo que está fazendo, mas ele pensar como antigamente. Se ele pensa como antigamente, ele vai continuar fora do mercado. Eu vou te dizer, eu não tive problemas. Quando eu mudei a minha concepção de trabalho, eu não tive problema mais em arrumar emprego, eu recebo propostas sempre. Então, eu tenho 46 anos. Não é porque eu fui morar fora do país, não, eu fiz tudo para que eu estivesse atualizado e não perdesse para ninguém. Se você quer empregabilidade, pensa igual o pessoal que é mais jovem, pensa igual a eles. Pronto, você já vai sair numa dianteira bacana. Sim. Eu acho que o mais de 40, você tem que pensar o seguinte, você não tem 40, você tem que pensar, eu tenho cabeça de 20 com mais 20 de experiência. Então, se você pensa assim, você está muito à frente do jovem. Exato. Porque se você tem o mesmo mentalidade, assim, muitas vezes a dificuldade é por causa do mindset. Se você tem o mesmo mindset dele, somado 20 anos de bagagem, você está muito à frente. Exato. Então, eu vou dar um exemplo de um amigo meu, que ele, aos 50 anos, mais ou menos, 51, 2, ele era diretor de uma grande empresa, e sempre foi VP de grandes empresas, foi desligado. E aí ele falou, e agora? Pós 50, sabe? Salário bom, tá? Como que eu faço? Ele decidiu se reinventar. Ele passou uns meses no Vale do Silício, tudo bem que ele tinha uma situação financeira que permitia isso, mas mudou completamente o mindset dele, sabe? Trouxe essa cabeça, hoje tem talvez uma cabeça mais jovem do que, certamente que eu e que muitas pessoas, mas essa experiência que ele tem, quando foi ver, entrou numa startup como diretor, está como VP dessa startup, está bombando, está indo muito bem. Então, ele se reinventou. Às vezes, falar, eu não consigo, porque a questão financeira... assim, você tem que pensar, hoje em dia, tudo que a gente precisa está na internet. Então, você consegue aprender sobre blockchain, você consegue aprender sobre transformação digital, sobre a 4.0, tudo isso você consegue aprender sem sair de casa. Se você está assistindo aqui, porque você tem tecnologia e internet. Então, é isso que você precisa para você conseguir aprender. Então, cabe esse mindset, mudança da cabeça. Não, acho que foi muito feliz aí no que você colocou, né? Tem que ter realmente a cabeça de 20 com mais 20 de experiência, porque é isso que vai fazer a diferença. E aí, se o cara começa a beber nessa fonte, a entender, né? Eu falo muito sobre transformação ágil, digital, enfim, né? E esse novo mindset, organizações exponenciais. Então, assim, se o cara consegue ter esse mindset das startups, do Vale do Silício, de empresas que estão crescendo 10 vezes mais do que as empresas tradicionais, empresas que buscam trabalhar com foco no cliente, objetivos ambiciosos, que seguem uma visão e que tem essa capacidade de adaptação, se o cara consegue incorporar isso, com toda a experiência que ele tem, o background de já ter sido VP, enfim, e o cara aplica isso, com certeza ele vai estar na frente de muita gente, né? Então, e o entusiasmo, né? Tem muita Exato. gente que eu já entrevistei acima de 40 anos, que o cara já entra perdendo, o cara já entra, puxa, quando ele vê lá na porta que tem mais outras pessoas com a idade abaixo dele, ele já entra perdendo. Cara, entra com entusiasmo, entra com o peito aberto. É eu sempre pensei dessa forma. Eu tenho hoje, quando eu tinha 40 anos, eu falava, eu comecei com 15 anos de idade a trabalhar. Então, assim, quando eu cheguei com 40 anos, eu estava super experiente, eu sabia muito do que eu fazia. Então, quando eu entrava, eu falava assim, não tenho a capacidade, nem o entusiasmo que eu tenho, porque eu tenho uma coisa que eles não têm. Experiência, maturidade e o entusiasmo. Então, não adianta você você olhar para a sua idade, você tem que se olhar como profissional e não como alguém que tem mais de 40 anos. Isso é um ledo engano das pessoas. E tem vagas que valorizam essa experiência. Então, por exemplo, aqui na empresa a gente estava com um coordenador financeiro com uns 28 anos de idade e a gente precisava de alguém um pouco mais robusto. Então, a gente trouxe uma mulher de 45, mais ou menos, porque a gente precisava da experiência. Então, a gente olhou e falou, não adianta eu ter um jovem e tal, porque, cara, o nível de crescimento que a gente está tendo, tá? A gente está com 50 e tantas pessoas na empresa. Cara, se eu não tiver alguém que consiga segurar isso, não vai ser
nada contra o jovem, eu mesmo incluo nessa categoria, mas, sabe, tem momentos... Eu também, pô, eu também. Não, isso aqui tá... Mas você tem que unir os dois. Então, eu vejo que você falou uma coisa muito certa. Muitas vezes, o mais 40 já chega perdendo por causa da cabeça. É isso que tem que mudar. Exatamente, exatamente. Não, legal, muito, muito bem colocado. Tem uma pergunta da Marise aqui. Marise, tudo bom? Considerando que a maior parte das empresas ainda possuem mentalidade 2.0, que aí, no meu entender, é uma mentalidade mais tradicional, vocês entendem que estas ainda não estão preparadas para toda essa mudança? Quer dizer, a gente está falando muito do profissional, mas será que realmente as empresas estão preparadas para lidarem com esse profissional que está mudando, que precisa mudar e com essa nova forma de trabalhar? Não, as empresas não estão, não. Pode continuar. Muitas empresas não estão, não, mas pode continuar, Richard, por favor. Não, eu queria falar o seguinte, em 1960, uma empresa, as 500 maiores empresas do mundo ficavam, em média, 60 anos nesse ranking. Isso vem caindo ano após ano. Hoje, em média, uma empresa que está entre as 500 maiores está, em média, 15 anos nesse ranking, e a previsão é que em 2022 está 10 anos nesse ranking. Então, o que isso mostra? As grandes empresas que estão na mentalidade 2.0 talvez não vão sobreviver no final da 4.0. Então, quem não muda a mentalidade, essas empresas vão morrer, vão ter a mentalidade da Kodak, da Blockbuster, etc. E vão vir startups, vão vir empresas que vão renovar. Se você acha que o Bradesco está preocupado com o que o Itaú está fazendo, não está. Não está nem preocupado, lançou BIA, lançou inteligente. Ele está preocupado com o que o Nubank está fazendo. Que o Uber, você viu que o Uber lançou cartão de crédito agora, recentemente? O Nubank, o Neon, estão preocupados com essa vertente. O Uber tem 22 milhões de usuários só no Brasil. Eles acabaram de lançar um cartão de crédito, olha isso. Sabe? Então você pega. Isso aí é o que está deixando esse pessoal acordar. Então você vai por esses. Você pega. Saiu até uma reportagem recentemente na Globo.com, na Globo News, entrevistando um VP de uma fintech, que era um ex-diretor de um grande banco, e ele falando: os bancos tradicionais estão demitindo e fechando a agência, e a gente está com centenas de vagas abertas. Então, a diferença do que está acontecendo. Então, as empresas com mentalidade 2.0 vão ter que mudar de mentalidade para sobreviver, porque todas as indústrias vão ser impactadas, todas, sem exceção. Não, com certeza. Quer complementar, Flávio? Não, tranquilo. Não, eu acho que realmente faz todo sentido, e aí, da mesma forma que a gente falou, né, o profissional ele precisa se reinventar, as empresas também precisam se reinventar, né? Precisam realmente pensar fora da caixa, pensar diferente, ter essa mentalidade também exponencial. E uma coisa que eu falo em algumas palestras que eu faço é justamente que a empresa ela precisa concorrer com ela mesma. Porque se ela não concorrer com ela mesma, alguém vai chegar e vai criar algo diferente. Né? Como que a Apple virou o que virou? E ela estava crescendo de forma absurda quando ela lançou o iPod. E o que ela fez? Ela pegou e começou a desenvolver tecnologia e incorporou tudo que o iPod fazia dentro do iPhone. Exatamente. Porque se ela não fizesse isso, algum concorrente ia fazer, ela ia perder o mercado de players, né? E também o bonde da tecnologia do telefone, do smartphone. Né? Exatamente. E até pegando um gancho disso, Júnior, assim como a empresa tem como concorrente ela mesma, o funcionário tem como concorrente ele mesmo. É a primeira imagem que ele enxerga. Ele olha para o espelho e fala: pronto, esse é o meu concorrente, é ele que vai te derrubar. Entendeu? Eu tive 3 semanas atrás uma reunião com uma empresa, trabalho com educação, tecnologia, e aí a gente estava falando sobre um negócio que eles têm, que era 100% presencial. E aí eu falei: eu estou pensando em fazer uma parceria com vocês para lançar uma coisa assim no digital e tal. Aí ele falou: Richard, só que se isso aí pegar, cara, isso vai matar o meu negócio. Aí eu falei: olha o pensamento da Kodak, sabe? Eu falei: pois é, e se isso pegar e não for você fazendo? Então, se você não lançar o seu concorrente, alguém vai. E aí vai destruir seu negócio. Exatamente. Essas empresas começam a se implodir.
Elas começam a explodir de dentro para fora. E aí fica todo mundo achando que alguém explodiu elas. Negativo. Elas começam a se explodir de dentro para fora. Exatamente. Tem uma pergunta aqui, a gente está falando de transformações e dessas empresas que precisam se reinventar, e aí tem uma pergunta que eu vou fazer um comentário e passar para o Flávio, que fala de RH, né? Da Natália Veloso. Como lidar com a indústria 4.0 e o setor de RH? Eu, assim, na minha visão, inclusive eu gosto muito de falar, né, sobre RH ágil também, então, não só com a indústria 4.0, transformação digital, transformação ágil, a gente está falando muito de tecnologia, mas esse bate-papo que a gente está tendo aqui e tudo que a gente está mencionando, a gente está falando do ser humano, né? Da humanização, das pessoas. Então, como que a área que cuida das pessoas pode ficar de fora desse bonde, hein, Flávio? Não tem como. As pessoas precisam se sobressair no RH. Né? Ele tem que ser, sim, hoje mais do que qualquer tempo, o RH precisa ser o parceiro do negócio. Ele precisa ser o aconselhador, ele precisa ser o juiz, ele precisa ser o cara que vai limitar você, é o cara que vai largar as suas rédeas para você correr. Então, não tem como você falar em crescimento dentro de uma empresa se o RH não estiver ajudando a coordenar, porque a coordenação é de toda, a responsabilidade é litisconsorte, é de todo mundo. Então, não tem como, o RH ele tem que crescer junto com a corporação. Né? Não é à toa que grandes empresas, quando precisam ser representadas, normalmente eles mandam alguém de RH. Se você analisar bem os posts, os feeds que a gente vê no LinkedIn, várias pessoas que vão como representantes estão indo como representante de pessoas. Por que não mandam o representante de TI, se é uma empresa de tecnologia? Não, porque tecnologia passa por criação de pessoas. Pessoas precisam não podem pensar como máquinas. Eles precisam ter a flexibilidade de um ser humano e não pensar em ser ágil como uma máquina. Que velocidade sem controle é absolutamente uma pura perda de tempo. Não é verdade? Não, é isso aí. Fala o que eu falo muito o que vai acontecer com recursos humanos quando os recursos não forem mais humanos? E a resposta ele vai ter que ser mais humano ainda. Exato. Por quê? Porque os recursos humanos vai parar de ter que ficar processando folha, assinando contrato, cuidando de benefícios, cuidando de alimentação, saúde, tá? Isso tudo vai ser automatizado. Aplicativos, vai ser tudo automatizado. Então, recursos humanos, que hoje tem talvez 30, 40 pessoas, não vai precisar de 30, 40 pessoas. Vai precisar talvez de 10. Então, muitas vão perder emprego. Vão. Agora, quem fica? Essa é a pergunta. Então, se eu estou vendo meus colegas, sei que alguns vão ser mandados embora, eu quero ficar. Então, como que eu faço para ficar? É justamente sabendo que a parte burocrática de quem assina mais carteira, mais rápido, isso morre. E tratar do ser humano, que vai ser o mais importante. Então, cuidar do desenvolvimento e da aprendizagem da sua empresa. Como que sua empresa está aprendendo? Como que as pessoas estão se desenvolvendo? Nos próximos 3 anos, a empresa quer dobrar de tamanho. Eu tenho liderança para isso? O que eu preciso fazer para desenvolver o cara que é um coordenador para virar um gerente, um diretor? Isso aí é ser humano. Isso aí a máquina não faz. Entregar o conteúdo, o programa de desenvolvimento, isso a máquina faz. Agora, cuidar das pessoas, não. O talent, e eu tenho observado um movimento muito grande, é um movimento muito silencioso, mas aí como eu sou da área de RH, eu fico muito ligado nessas coisas. Está existindo uma demanda muito maior e as pessoas não estão atentando para isso, para a posição de talent acquisition. Quer dizer, é o cara que está escolhendo as pessoas para poder passar nos processos. Então, muitas empresas que não tinham essa vaga, agora estão pegando as pessoas que não estão sendo mais usadas em departamento pessoal, por exemplo, que a folha de pagamento está sendo totalmente automatizada, e está pegando o cara para ser o cara do Talent Acquisition. É o cara que vai fazer treinamento, é o cara que vai determinar sobre normas e procedimentos, como é que ele vai se importar na nova era, como é que a empresa está indo com a sua missão, visão, valores. Então, todas essas coisas, uma máquina não vai entender o que é uma missão, visão e valores. Tem que ter uma pessoa que vai tratar isso de uma forma mais humanizada para você, para que você não se robotize, para que você não fique achando que é o cara que só está ali para produzir um abraço. Não.
a empresa está passando por esse desenvolvimento vai trabalhar com pessoas. E aí está ocorrendo prestem atenção nessa função, vocês que trabalham com RH, comecem a migrar para esse tipo de procedimento mais humanizado dentro da empresa e vocês vão descobrir novas oportunidades. Eu acho o seguinte, né? Aí você falou de robotizar, né? Não adianta. Se a gente quiser robotizar, de novo, a gente vai perder feio para os robôs, que eles são melhores do que a gente nisso. Então, a gente realmente tem que focar naquilo que nos diferencia. E aí, eu vejo realmente a área de RH como protagonista em todas essas transformações, porque é a área que realmente cuida das pessoas e é a área que vai conseguir ter esse olhar, né, de ponta a ponta, né, de todo o ciclo de vida do colaborador dentro da organização, desde antes dele entrar, o fit cultural, o fit de valores, a pessoa adequada para aquela empresa, como que o cara se desenvolve ao longo do tempo, né, como que eu vou desenvolver as lideranças ou as pessoas dentro da organização para conseguir garantir que eu vou ter as pessoas realmente necessárias para poder executar o que a gente precisa e para poder ter o crescimento da organização de forma perene, né? Fazer com que a organização consiga continuamente crescer e evoluir e as pessoas ajudem nessa evolução e evoluam junto, né? Exatamente. Não, e aí a gente está falando aqui de aprendizado, né, e tudo mais, aí para a gente poder já ir fechando, né? Não sei se eu vi aqui, eu não vi se tem mais algumas outras perguntas, mas principalmente com relação a essa mudança de mindset, né? Você falou que você aprendeu diversas línguas de forma autônoma, o Richard trabalha muito com educação, enfim. Acho que a gente poderia também ir fechando, falando um pouco sobre como que a gente consegue se manter continuamente aprendendo, como que a gente consegue fazer com que isso seja estimulante, né? Continuar aprendendo, porque não só focado e preocupado com o emprego, não, eu tenho que aprender porque eu quero me manter empregável, né? Como que a gente consegue fazer com que isso seja uma coisa prazerosa, que isso seja incorporado na nossa vida, não seja uma coisa ruim, né? Um sofrimento, viver nesse contínuo aprendizado. Pode falar, Flávio, depois eu Olha, não há uma receita exclusiva para ser esse bom profissional, porque isso depende de muitos fatores, mas é importante que você goste do que você faz, né? Para que assim você tenha que se sentir realizado, tanto no âmbito profissional quanto na vida pessoal. Não adianta você tentar só fazer isso por causa de dinheiro, que você vai sofrer, entendeu? Você não vai conseguir lograr êxito na sua vida. E se as pessoas entenderem aqui, deixando até como uma palavra final minha, estamos aqui debatendo uma coisa que é pela vida, pela sobrevivência. A gente está debatendo sobre vida, a gente não está debatendo sobre máquina. Então, a gente está debatendo sobre sobrevivência e sobre a vida. Então, é você pegar e olhar mesmo para a sua vida e fazer o que você quer. Como é que você tem que fazer isso? Você tem que gostar muito do que você faz e ir se apaixonando a todo instante pelo aprendizado. Fora isso, fazer por obrigação, eu vou até ser muito, muito sincero, nem sexo por obrigação vale a pena. Entendeu? Então, sinceramente falando, não tem nada por obrigação que vai te levar a canto algum. Só vai te deixar num estado depressivo mais tarde. Isso eu posso garantir. Vai, já. Eu vou evitar de fazer piadinha sobre esse último comentário, tá? Piadinha sem graça. Mas eu acho que você resumiu bem, tem que gostar do que faz, que eu acho que se resume o que hoje muita gente fala, mas é verdade, é voltar para o seu propósito. Então, aprendizado, como que é a definição acadêmica de aprendizado, e tem livros falando disso. São três principais esferas. Uma é conteúdo, você ter conteúdo. Outra é a contextualização, onde esse conteúdo acontece. E o terceiro é motivação. Se você não tem motivação, você não aprende. Tá? Isso é definição de aprendizado. Então, isso é teórico, isso aí vai para o livro acadêmico mostrando o que é aprendizado. Então, se não tem motivação... Então, se você está num ramo que você não gosta, você não está seguindo o seu propósito, você não está fazendo o que você ama, não adianta, você não vai ter o aprendizado. Porque faz parte da definição de aprender, você tem que estar motivado. E por obrigação você vai aprender mal feito. Então, acho que a primeira coisa é isso. Um exemplo, minha prima, essa semana, mandou uma mensagem, ela mora no interior e trabalha na prefeitura, é arquiteta de formação. Ela mandou uma mensagem e falou: Richard, não aguento mais trabalhar na prefeitura, aquela mentalidade antiga e tal. Eu preciso me reinventar, mas na minha área não tem emprego.
eu estou pensando em virar programadora. Ela tem 37 anos. Estou pensando em estudar programação. O que você acha? Falei, pô, que legal, né? A pessoa querendo mudar e mudando da cabeça. Recomendei ela ir para a rede, que eu acho um pouco mais fácil. Mas eu acho que você tem que estar aberto a isso. É saber que você não está gostando, muda de profissão, muda de área. O mercado permite isso. O fato de você ter se formado advogado não quer dizer que você vai morrer advogado. O fato de você ter feito medicina, enfermagem, arquitetura, qualquer coisa, muda. Tem tempo. Sabe? Eu tenho 50 anos. Está na melhor idade, o ser humano vai até 100. Você está na metade da vida. Você tem mais 50 pela... Questione-se, né? Questione-se, né? Então, empreende. Mas eu não tenho dinheiro para empreender. Quantas pessoas empreendem fazendo infoproduto, compartilhando conhecimento, e aí com isso juntam o dinheirinho, daqui a pouco vira um consultor, daqui a pouco vira alguma coisa, tal. Quando você vai ver, você monta alguma coisa. Sabe? Então, é você ter mudança de mindset e ter a motivação e sempre estar correndo atrás de mais conhecimento. Não, perfeito o que você colocou, Richard. E assim, acho que realmente mudar esse mindset para a pessoa entender que ela é um conjunto de conhecimento, de habilidade, de experiência, que ela tem isso para oferecer, e aí é só ela saber como oferecer isso, independente. E aí, voltando, né? Às vezes as pessoas estão muito focadas em não, tenho que ter um emprego, uma carteira assinada, enfim. E é muito mais do que isso, é saber realmente que ela tem o valor dela e que ela consegue oferecer esse valor para as empresas, independente da forma que for. Eu acho que essa mudança de mindset é que faz toda a diferença, e principalmente o que você pontuou com relação a propósito. Quando a gente tem um propósito muito bem definido, a gente sabe pelo que a gente acorda, por que a gente acorda, né? E todo dia de manhã, o que faz a gente levantar e nos motivarmos a continuar em frente, isso é que faz toda a diferença no final das contas. E aí eu vou deixar para cada um fazer um encerramento, né, um fechamento, colocando 2 temas, um para o Richard e outro para o Flávio. Tá? Para o Richard, eu queria que ele falasse o que ele daria de sugestão, né, para um jovem que está acabando de se formar ou está, né, no processo ali de graduação, enfim, o que ele falaria para ele, como que ele se prepara aí nos próximos meses, anos aí, para que ele consiga entrar bem no mercado de trabalho. E aí você pode concluir a sua fala e também se despedir do pessoal, e depois eu vou fazer uma perguntinha para o Flávio. Tá. Acho que primeira coisa, você como jovem que quer entrar no mercado de trabalho, primeira coisa que é importantíssimo, terminar a faculdade, tá? O conhecimento que você tem na faculdade não é nem o mais importante. Ter diploma, infelizmente, ainda é pré-requisito de muita empresa. Tem muita gente que fala, diploma não vai... Não, tem valor, o RH requer, tal, então termina de faculdade, sem dúvida. Não dá tanta importância ao que está acontecendo lá dentro, muito mais para o teu diploma. Você corre atrás de outros conhecimentos que não são da sua área. Então, o diploma que você está tendo, você e a torcida do Flamengo vai ter o mesmo diploma. A do Flamengo, não sei, talvez de outro time. Mas, brincadeira. Você e um monte de gente tem o mesmo diploma. Então, o diploma não é suficiente. Você precisa de estágio. Quando que eu faço estágio? Por mim, no primeiro período. Se não conseguir no primeiro, no segundo. Corre atrás de estágio. Por quê? Se você faz faculdade de 4 anos e faz um estágio por ano, você tem 4 estágios. Você sai da faculdade com 4 anos de experiência, muitas vezes já não é mais júnior, já é pleno, às vezes até sênior em alguns cargos. Então corre atrás de estágio, trabalho. Corre atrás de cursos de curta duração fora da faculdade. Corre atrás de mais conhecimento. Networking, importantíssimo. LinkedIn, usar essa ferramenta para conhecer mais gente. Vai para Meetup, vai para cenários de empreendedores, de startup. Vive esse ecossistema. E aí você vai ter, sabe, as portas se abrem para você. O resto acontece. Tá? E aí, despedir aí, agradecer a todo mundo acompanhando essa hora aí. Dar boa noite a todo mundo. E pode seguir lá no LinkedIn, no Instagram. Sempre estou postando coisa nova lá. Não, legal, muito bacana, Richard. E o que você falou aí é uma coisa também que eu sempre tento incentivar as pessoas, que é participarem, estarem envolvidas. Né? Você já falou, é uma coisa que eu gravei, né, que o YouTube é a maior escola do mundo, então está disponível para todo mundo acessar. Participar de meetups, eu sempre também estou fazendo eventos, promovendo eventos, então é uma coisa que eu gosto de fomentar, ajudar as pessoas, compartilhar conhecimento. Então, tem muita fonte de informação aí para as pessoas consumirem e conseguirem se evoluir, estarem preparadas, seja ela um jovem que está se formando, seja
né, o mais 40, que aí é a pergunta que eu vou fazer para o Flávio para ele poder fechar. Então, acho que realmente oportunidades existem, as pessoas é que têm que estar abertas e antenadas para poder aproveitar. E aí, Flávio, eu queria que você falasse o seguinte, fechando aí, né, já porque você também se colocou aí como 46, né, 40 e 46 anos, tem uma pergunta da Lívia aqui que fala assim, qual a opinião de vocês quando os profissionais com mais de 40 são considerados dentro da empresa como diversidade e inclusão? Você acha que isso faz sentido, né, para a realidade atual que a gente está vivendo? E aí você aproveita também e se despede, por favor. Não vejo como um profissional de 40 anos como incluído em diversidade e entre nesse rol aí. Não. Isso aí eu acho uma baita de uma maldade que se faz. Não. Né? Existe, isso eu me incluo nessa também. Isso é um outro segmento, entendeu? Mas eu acho que é o seguinte, quando a pessoa está começando a sofrer com esse tipo de problema dentro de uma empresa, né? Quando ela vê isso acontecer, porque ninguém chega para falar isso para ela, eu costumo dizer que ela tem que atingir 5 passos, tá? Primeiro é questionar, ele precisa se questionar, tá? Começando a fazer uma espécie de acariação pessoal, que momento que eu estou vivendo, quem eu sou na corporação nesse momento. O segundo é ele ir acima dos horizontes dele, né? Para cima dos horizontes dele, ele não ficar só sentado na beira de um lago, olhando como é que estão as coisas acontecendo. Ele precisa ser multidisciplinar, ele precisa se conhecer, ter autoconhecimento das coisas que ele faz. Principalmente uma coisa que eu vejo muito as pessoas acima de 40 anos ter, medo de dar um passo para trás, porque já galgaram tanto na sua vida e tem medo de dar um passo para trás. Posso falar isso para vocês, já fiz isso e não tive problema nenhum e sou muito feliz, eu dou palestra, eu faço consultoria, eu viajo o mundo, eu faço um montão de coisas. E o quinto é o mais legal, cara. Aprenda com os mais jovens. Eu aprendo todos os dias quando eu abro o LinkedIn, eu aprendo todos os dias quando eu vejo pessoas como vocês, que têm menos idade que eu, disseminando informações na rede, jogando informação rica, e eu não olho aquilo como um obstáculo para mim, eu olho aquilo como um crescimento. Então, todas as vezes que alguém posta alguma coisa e eu analiso que é bom, né, eu na condição de diretor de empresas, eu posso dizer que eu aprendo, e você tem que aprender com os mais jovens, né? Assim como eles vão aprender como ter responsabilidade e maturidade contigo, você também tem que aprender como é ser jovem com eles, porque o tempo é outro. Então, aproveito para agradecer a todos vocês que ficaram até agora. Eu sei que no Rio de Janeiro é complicado, porque hoje teve jogo do Flamengo e tem uma galera aí que... Eu sou botafoguense, por sinal. Eu também, por isso que não tem esse problema. Estou nem preocupado. Eu ver futebol para eu também tô tranquilo também. Pra quê, Richard? Eu sou botafoguense, né? A gente é botafoguense, então assim, sofrer para mim já é uma coisa que está no sangue. Então, por outro lado, a gente sabe que essa hora a gente qualifica o público do webinar, né? Exatamente. A gente está fazendo uma coisa muito mais importante que aquela galera que está lá. Então, muito obrigado pelo tempo de vocês. Não está vendo o jogo. É verdade, é verdade. Então, assim, quero agradecer muito o convite do Júnior, quero agradecer muito, Richard, a sua presença, dizer que sou uma pessoa que gosto muito do conteúdo de vocês, e também, assim, eu costumo absorver muito conteúdo e eu escrevo bastante, mas eu não vou para muitas interações com as pessoas por causa mesmo do meu tempo. Eu vejo até o Richard que viaja pra caramba, e eu até invejo de uma forma bem positiva, estar em tantos lugares em tão pouco tempo. Você, por exemplo, estava em 3 lugares hoje e eu falo, caramba, haja fôlego, meu amigo, porque hoje eu fiz 3 trabalhos, eu tive em 3 lugares diferentes e estou aqui só o bagaço. Entendeu? Então a cabeça já está começando a cansar e a gente... Mas vamos lá, se tivesse mais um agora, a gente faria mais um e vamos que vamos. Se levasse 2 horas, a gente levava 2 horas. Agradecer a vocês, muito obrigado por vocês estarem aqui, por todas as pessoas que acompanharam isso. E me acompanha também no Instagram, tá? Eu não tenho Facebook, por uma questão muito, muito particular minha, eu não gosto muito do Facebook, mas eu gosto muito do Instagram e gosto muito de todas as redes sociais. E me segue lá, tem muito conteúdo bacana lá, assim como siga também o Richard, siga o Júnior, que são 2 pessoas aí que despejam conteúdo todos os dias na rede. Um abraço para todo mundo aí. Bacana. Valeu mesmo, pessoal. Foi sensacional aí esse nosso bate-papo. Acho que
Realmente as contribuições foram sensacionais de vocês e, novamente, fica um gostinho de quero mais, né? Assim, quanto mais a gente fala, mais vontade dá de falar. Foi bastante bacana a interação do pessoal aí no chat, bastante perguntas legais. A gente não conseguiu responder todas, infelizmente, mas esses dois caras, assim como eu também, a gente é muito aberto, a gente é muito colaborativo, interativo. Então, se quiserem perguntar, procurar a gente no LinkedIn, procurem a gente também no Instagram, interajam com a gente, porque a gente está aberto aqui para apoiar, para ajudar, para responder as perguntas que faltaram. E realmente a gente segue muito nesse propósito aí de compartilhar conhecimento, ajudar as pessoas. E realmente hoje a gente sai daqui gratificados aqui por mais essa oportunidade. Valeu, pessoal. Um grande abraço aí e até a próxima. Obrigado aí vocês dois também, todo mundo que estava aí. Grande abraço, Valeu. tchau, tchau. Tchau, tchau, abraço. Tamo junto.